Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de Evangelho no Lar, na seara de Nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria, irmãos e irmãs em Cristo, que nos reunimos para então fazer o estudo do Evangelho de amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. Desde já recomendamos que reservem um recipiente com água limpa para ser fluidificado ao final do passe. Vamos agora, com a contribuição de nossa irmã Jesus, ouvirmos a mensagem inicial. Boa tarde. A mensagem inicial é de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, do livro Calma. O título é Fala em Paz. Justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação torturante equivale a uma pedra mental, uma pedrada mental. Se alguém te dirige a palavra em um tom muito alto, faz-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Os nervos dos outros são iguais aos teus, desequilibram-se facilmente. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Se te sentes à beira da irritação, estás doente e o doente exige remédio. Barulho verbal apenas complica. Pense nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Após essa leitura edificante, que abraça os nossos corações com palavras esclarecedoras, nos preparemos para a nossa prece inicial, pedindo a Deus nesse instante o amparo. Então, de maneira confortável, que nos facilite a concentração. É um momento de conexão com nosso Pai. É um momento de conversa com Deus. Amado Pai, nos encontramos, Senhor, aqui reunidos em Teu nome, para estudarmos e aprendermos um pouquinho mais do Teu Evangelho. Nos permita desfrutar desse banquete, Senhor, da consolação e do esclarecimento. Que as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sejam serenados pela Tua presença magnífica. Que nós possamos Te reconhecer não só em nós, mas também no nosso próximo, naqueles que estão ao nosso redor. Senhor, que Tu possa também estar conosco já nesse instante, nas nossas casas, onde estivermos. Nós possamos sentir a sintonia do Teu amor. Dai-nos a permissão de iniciarmos este Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos para a leitura do Evangelho de hoje. Irei fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O Bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos. O título é Injúrias e Violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 4. E também está em Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis. E qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se
encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Está também em São Mateus, capítulo 5, versículo de 21 a 22. Por estas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por consequente, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que, aqui como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que entende Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Ele que disse para renunciar aos bens deste mundo e promete as dos céus. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita sobre a terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se torna um mundo feliz pela expulsão dos maus. Lindas leituras desta tarde. Podemos ver através da primeira mensagem, assim também como a mensagem lida do capítulo 9, Bem-aventurados, mansos e pacíficos, que Jesus nos traz alguns ensinamentos. Esse capítulo é uma das bem-aventuranças prometidas por Jesus. Jesus que veio nos fazer promessas que até hoje estão sendo cumpridas e se cumprirão por todos os tempos. E essas promessas, para estarem em prática, para acontecerem, só precisam que nós possamos fazer aquilo que Jesus nos convida a fazer.
Aqui ele diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque Jesus mostra como lei a mansidão, a paciência, a afabilidade. Ele nos mostra que através da palavra nós podemos demonstrar a nossa mansidão, a afabilidade, a paciência, que é isso que ele quer de nós. Que nós possamos amar a Deus, sim, mas também amar o próximo, porque amando o próximo, nós estaremos então amando a Deus. E aqui, nessa passagem, assim como na leitura, Jesus nos fala sobre o poder que tem a nossa palavra, as palavras que saem de nossas bocas, né? O poder delas, o poder que nós temos de levantar, de consolar e de amparar corações, ou de derrubá-los e feri-los. Então, há um poder muito grande em nós, afinal, somos centelhas divinas, criação de Deus. E Ele quer que nós usemos todas as graças que Ele nos dá para o bem. Então, a palavra, a nossa voz, nosso tom de voz, é algo que deve transmitir aquilo que Jesus nos convida a fazer, que Ele mesmo deu o exemplo, a doçura, a afabilidade e a paciência. Muitas vezes, no decorrer de nosso dia a dia, nos julgamos tão importantes, nos julgamos muitas vezes acima do outro, que por estar cansados, por estar estressados, nós justificamos a nossa falta de paciência, a nossa falta de respeito, a nossa falta de afabilidade para com o outro, justificando em nós o cansaço ou o estresse. Mas aqui Jesus nos diz, através dessa mensagem também de Emmanuel, que se estamos cansados, então não utilizaremos de injúria ou de cólera ou de violência para com o nosso irmão. Percebemos que se nós somos fáceis de perdermos a paciência, ou se somos fáceis de nos estressarmos, impacientarmos, o outro também é. Né? Não se trata apenas de nós, mas do outro também. Então, nós olharmos para o outro e ver que ele, assim como nós, filhos de Deus, tem as suas necessidades, as suas limitações, as suas dificuldades. E que nós podemos atenuar ou agravar essas situações. Porque imagina a pessoa que está passando por diversas dificuldades e nós não sabemos. E ela se utiliza da cólera, da violência nas palavras. E nós, nos sentindo prejudicados em nosso ego, por orgulho, revidamos. E a própria mensagem de Emmanuel diz: faz o favor de falar em tom baixo com aquele que está falando em tom alto. Porque ali a pessoa pode estar externalizando o seu sofrimento, a sua dificuldade. E se nós devolvermos injúria por injúria, nós estaremos condenando aquele coração a sofrer mais. O fel de nossas palavras, o fel de palavras duras, que podem gerar sofrimento, né, que podem ferir aquele coração. Então, que nós possamos repensar isso. Que toda vez que essa provação nos bater à porta, nós possamos repensar. Né? Não devolver injúria por injúria. Tirar esta capa do orgulho que nos veste, do grande valor que nós damos ao nosso ego, à nossa personalidade, que faz com que nós queiramos devolver essa injúria por injúria. Então, que nós possamos rever isso. Primeiro beneficiado nisso somos nós, porque a partir do momento em que nós não permitimos que adentre o nosso coração e assim exteriorize através de nossa voz a violência, a injúria e sentimentos negativos, nós estamos favorecendo a nós mesmos quando nós não permitimos que eles nos dominem. Porque nós seremos os primeiros beneficiados com a paz, com a tranquilidade. Porque muitas vezes ferimos e depois nos sentimos feridos porque cometemos um erro e nossa consciência nos alerta. Então é melhor repensarmos antes.
É melhor que nós nos reeduquemos, não só na nossa voz, no nosso tom de voz em falar com o outro, mas que nós reeduquemos o nosso coração, nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária e uma tarefa que só nós mesmos podemos fazer. Então, antes de elevarmos a voz àquele que está ali perto de nós, antes de proferirmos palavras que possam ferir, palavras que possam ali, em vez de ajudar, derrubar aquele que já se encontra em dificuldade, que nós possamos então ser aquele meio que faz com que a nossa voz, que é uma graça, um dom de Deus dado a nós, possa ser um instrumento de afago, instrumento de paciência, um instrumento de mansidão, um instrumento que vai pacificar, trazer a paz. Nós podemos fazer isso, e isso é um ato de caridade extremo, porque nós podemos trazer a paz ao coração de alguém que naquele instante se encontra em caos. Nós podemos trazer a serenidade, aquele ser que ali pode estar necessitando de uma palavra reconfortadora. Quando Jesus diz que os mansos e pacíficos herdarão a terra, ele nos fala de um mundo regenerado, de uma terra melhor, de uma terra onde haverá felicidade real, onde haverá paz. E aí podemos nos questionar: quando é que isso vai acontecer? Quero isso logo. Isso só irá acontecer quando nós assumirmos as responsabilidades de mudarmos a nós mesmos. Quando nós assumirmos os nossos compromissos de reforma íntima, de melhoria íntima. E assim, não é a terra que irá se transformar, mas os homens. Jesus, em sua passagem magnífica, quis nos dizer isso. Herdaremos uma terra melhor, uma sociedade melhor. Para isso, precisamos buscá-la agora, nesse instante, através de nossa reforma, de nossa mudança. Porque a partir do momento em que nós nos modificarmos, nós modificaremos e auxiliaremos também a modificação daqueles que estão ao nosso redor. E, consequentemente, isso será um trabalho de formiguinha, em que, posteriormente, teremos uma terra regenerada, porque haverá homens regenerados, onde a lei será apenas a lei de amor e de caridade, de amor para com os outros, de amor para com Deus e do ato de caridade, até mesmo pelo olhar, pelo sorriso e pelo tom de voz, pelas palavras proferidas de nossa boca. Deus nos deu a oportunidade de usarmos essa graça do dom da fala, que nós possamos então utilizá-la da melhor forma, da forma em que Deus espera de nós que nós utilizemos. E só assim então herdaremos a terra, mundo regenerado, onde haverá pessoas regeneradas. Então que nós possamos refletir hoje, refletir desse poder que nós temos em nossas mãos, desse instrumento maravilhoso, que é o poder de falar, de dizer, de falar palavras às pessoas que estão ao nosso redor. E através das palavras, nós podemos transformar corações ou trazer fé, sofrimento aos corações. O que nós devemos escolher? Aquilo que Jesus há muito tempo vem nos dizendo, seu exemplo. Aprendei de mim que sou brando e humilde, pacífico de coração. Então, Jesus nos pede que nós possamos aprender com Ele. Então, que nós possamos utilizar essa oportunidade de a cada dia, através do nosso olhar, do nosso sorriso, da nossa fala, do nosso tom de voz, nós possamos ser aqueles que levam a palavra de Jesus Cristo, porque vivenciam ela em seu coração. É esta a mensagem de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nesta tarde do Evangelho em nosso lar. Nós vamos agora nos encaminhando com muita alegria, com muita calmaria para a prece de encerramento.
com os corações serenizados, felizes por estarmos aqui juntos, por esse meio virtual, a ouvir as pregações, as boas aventuranças de Jesus Cristo, nosso irmão maior. Amado Mestre Jesus, agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui nesta tarde, escutando os teus ensinamentos, ouvindo sobre a justiça de Deus, sobre o que o Pai quer de nós, sobre a felicidade que nos aguarda se seguirmos as suas leis. Nesse instante, te pedimos, Mestre Divino, adentra os corações conectados conosco, não só os corações, mas também os lares conectados. Leva a tua paz, leva o teu amor, a tua esperança e a tua fé. Toca, Senhor, o coração humano, para que as pessoas possam ter compaixão e piedade umas para com as outras. Que nós possamos olhar-nos como irmãos verdadeiramente, com um Pai que nos ama infinitamente. Que possamos aprender a perdoar, aprender a ter paciência, a tolerar aqueles que estão nesta caminhada conosco. Abençoa, Senhor, os locais onde nos encontramos. Nos abençoe e nos fortalece. Que assim seja, graças a Deus. Com muita alegria nesse instante, estamos nos encaminhando para o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando.
Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho.